De acordo com o artigo 94, parágrafo 2º do Regimento Interno, franqueia a palavra ao vereador Paulinho Palmeira para proceder à leitura de um texto bíblico. Uma boa noite a todos e os parabéns aos homenageados. Salmo número 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quando fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Solicito à segunda secretária que proceda à verificação de presença dos vereadores e vereadoras. Vereadora Ana Genesini. Presente. Vereador Carlos Florentino. Presente. Vereador Edson PC. Vereador Edu Gelme. Presente. Vereadora Flávia Bittar. Presente. Vereador Geraldinho Canguçu. Presente. Vereador Marcos Ferraz. Presente. Vereador Nil Ramos. Presente. Vereador Paulinho Palmeira. Presente. Vereador Rubens Nunes. Presente. Vereador Rui Macaxeira. Presente. Vereador Sandro Rebeca. Presente. Vereador Valdir Barreto. Presente. Senhor presidente, 13 vereadores presentes. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos declarando aberta a 120ª sessão ordinária da 17ª Legislatura de Vinhedo. Não havendo nenhuma manifestação dos vereadores e vereadoras quanto à ata da 119ª sessão ordinária da 17ª Legislatura, de acordo com o artigo 95 do Regimento Interno, declaro-a aprovada. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das matérias constantes na pauta do expediente. Expediente apresentado pelo prefeito municipal. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 267/2019, encaminhando o projeto de lei número 63/2019. Caminhe-se a Procuradoria Jurídica e as comissões permanentes. Expediente apresentado pelos vereadores. Projeto de lei. Projeto de lei número 64/2019, de autoria do vereador Edson PC. Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de listagem de pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames e cirurgias na rede pública municipal, no âmbito de Vinhedo e da outras providências. Encaminhe-se a Procuradoria Jurídica e as comissões permanentes. Projeto de Decreto Legislativo. Projeto de Decreto Legislativo no 116/2019, de autoria do vereador Edu Gelme. Dispõe sobre a criação da Escola do Legislativo de Vinhedo. Caminhe-se a Procuradoria Jurídica e as comissões permanentes. Emendas. Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei número 57/2019, de autoria da Comissão de Justiça e Redação, Ética e Cidadania. Assunto: artigo único. Dá-se ao artigo 1, artigo 1º do projeto, a seguinte redação: artigo 1º, é vedado o uso de logomarcas, slogan, frases, cores ou qualquer outros símbolos que identifique determinada gestão ou período administrativo específico nos veículos oficiais e conveniados, documentos oficiais, prédios públicos, uniformes, placas de publicidade ou identificação de obras. Parágrafo 1º. Ficam autorizados somente os símbolos oficiais, como o brasão e a bandeira do município, instituídos pela Lei 97, de 6 de junho de 1951, e pela Lei 905, de 29 de março de 1979. Respectivamente, parágrafo 2º, os programas, campanhas e serviço específico poderão ter identidade visual própria, observadas as limitações contidas no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal.
redação acrescida pela Lei número 16.898/2018. Caminha-se a Procuradoria Jurídica e as comissões permanentes. Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei número 58/2019, autoria Comissão de Finanças e Orçamento. Artigo 1. O caput do artigo 1º do projeto de lei número 058 de 23 de outubro de 2019 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. O caput do artigo 1º da Lei Municipal número 3.892 de 20 de julho de 2019 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito junto ao Banco do Brasil S.A. até o valor de 5 milhões de reais, nos termos da resolução CMN número 4.589, de 29 de junho de 2017, e suas alterações destinados exclusivamente à aquisição de máquinas, equipamentos, veículos, software e serviços, observada a legislação vigente, em especial a Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000. Encaminhe-se a Procuradoria Jurídica e as comissões permanentes. Requerimentos. Requerimento no 132 de 2019, de autoria do vereador Edson PC. Requerendo, de acordo com o artigo 158 do Regimento Interno, convocar para comparecimento ao plenário desta Casa o secretário municipal de Educação, senhor Gilberto Lorenzon, o secretário municipal de Negócios Jurídicos, senhor Ricardo Facchini Rodrigues, e o secretário municipal de Administração e de Obras, senhor Adriano Corazari, dentro do prazo não superior a 30 dias, para esclarecimentos a respeito do contrato com o Colégio Atos. Requeremos que a confirmação da data seja divulgada com prazo mínimo de 3 dias úteis, a fim de permitir o amplo conhecimento e participação por parte da sociedade. Deixamos indicada a data de 3 de dezembro de 2019, a partir das 18 horas. Está em discussão e votação o requerimento número 132, 2019. Peço a palavra. Tem a palavra, vereador. Boa tarde ao público presente, aos internautas. Estou fazendo esse requerimento convocando o secretário jurídico, secretário de Educação, Gilberto Lorenzon, né, que é o responsável da pasta, sobre a questão da escola Atos. Tá? Foi levantado vários questionamentos sobre a contratação, tá, desse convênio, né, com a escola particular Atos. E para vocês só ter ideia, desde a criação, né, desse convênio, a planta diz que tem, em média, eu vou dar um exemplo para vocês, 90 metros quadrados de salas. Só que o número de crianças atendentes é em torno de 250 crianças. E a lei fala que é 1,50 a metragem. Então, para vocês terem ideia, é menor do que a gente imaginava. Tá? E como colocaram todas as crianças nesse local, fora também que foram criados vários, aumentado o espaço, construções irregulares, sem aprovação da prefeitura, e ainda continua sem aprovação da prefeitura de corpo de bombeiro, não tem autorização do corpo de bombeiro. E se acontece alguma coisa lá, com as nossas crianças? Então, eu gostaria da aprovação desse requerimento, né, de convocação dos secretários, porque ele tem que explicar, tá? Porque até agora não tem aprovação nenhuma em obras, nenhum. E eles estão apresentando documento e não está andando o negócio. Então, assim, para vocês terem ideia, hoje não tem aprovação nenhuma, nem da Secretaria de Obras, nem do Corpo de Bombeiro. Então, quero deixar todos cientes que eu gostaria da aprovação desse requerimento para dar explicação realmente o que está acontecendo, por que foi feito, quem está fiscalizando, quem era responsável de ir até o local para saber a metragem por salas de aula, se tem realmente aquele número de criança por sala, quem fiscaliza? Ninguém sabe. Ninguém sabe. E eu fiquei levantando todas essas questões, fora questões também
de possíveis alunos fantasmas. Eu fiquei indo lá durante 2 semanas, não chegou a 200 crianças. No relatório final de pagamento, era em torno de 250 crianças, fui informado. E cada criança custa R$ 1.030, R$ 1.020, R$ 1.005, alguma coisa assim. Então imagina, se faltar 50 crianças, R$ 50 mil. É 50 mil reais por mês. Então é por isso que eu estou fazendo essa convocação do secretário e dos outros competentes. Para quê? Para falar. E para mostrar documento e para ver qual o motivo que fechou convênio, sendo que a planta diz que a metragem de salas é bem menor do que o número de crianças atendentes. Tá? Então eu peço aos nobres vereadores que aprovem esse requerimento para dar explicação aqui. Muito obrigado. Continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Tem a palavra, vereador. Muito boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público aqui presente, imprensa, guarda municipal, todos que nos assistem também pela internet, todos uma ótima noite. Senhor presidente, eu gostaria de, já de antemão aqui declarar o meu apoio à aprovação de tal requerimento, como temos feito em todos os requerimentos de informação, praticamente todos os requerimentos de informação ou de convocação de funcionários, de secretários, enfim, a essa casa, que eu acho que é fundamental que, seja qual for o assunto, sempre seja esclarecido. Porque, na medida que se levanta uma suspeita sobre a entidade, sobre a administração pública, naturalmente essa entidade, ou essa empresa, ou as pessoas envolvidas já passam a sofrer as consequências de, no mínimo, estar sendo suspeito de uma irregularidade, e, nesse caso, seria algo extremamente grave, né, na medida que envolve crianças e, sobretudo, profissionais da área pública. Eu tive, acho que alguns vereadores também já tiveram uma conversa com a proprietária da escola e também com servidores públicos municipais de carreira, alguns com mais de 20 anos na Prefeitura Municipal dentro da área da educação, funcionários concursados, alguns concursados que ocupam cargos de confiança, e esses profissionais eu conheço de longa data, e, pelo menos em relação a determinados professores, diretores da área da educação, conheço a longa data e tenho absoluta confiança. Quanto à proprietária da escola, eu não a conheci recentemente numa conversa, ela estava muito abalada e até emocionada e chorando, falando que sempre tratou e trata o seu trabalho, o trabalho com as crianças, com a maior seriedade. Um colégio, ela deu esse exemplo, o Colégio Cristão Atos. Então, no nome em si, a gente já tem um peso muito forte. Agora, se existe suspeita de irregularidades, tem que ser esclarecido, né? Porque se lança a suspeita e depois não se esclarece claramente, não torna público tudo que foi investigado, o que prevalece é o que foi dito, né? Então, eu acho que é muito importante que venham aqui, sim, tanto os secretários, todos os que foram convocados, e acho que até essas profissionais, essas professoras, diretoras, que trabalham, que fazem o trabalho de acompanhamento, né? Porque, de fato, quando me fala, olha, tem 250 crianças que a prefeitura ou contrata ou pode contratar, e dessas teve dias que foi verificado 150, 170. A princípio, também fiquei muito impressionado. Falei, é muito estranho isso. Mas depois você precisa aprofundar a análise. Essa medição foi feita no período todo ou durante um determinado período? Porque tem crianças que entram no horário, outras entram mais tarde, outras mais tarde, alguns saem mais cedo. Tem horários diferentes nas escolas. Então, é preciso observar, eu não estou afirmando nem que sim, nem que tem irregularidade, nem que não tem. Eu só estou dizendo aqui que a gente deve ouvir, aprofundar e sempre ter a cautela de antes de levantar uma suspeita tão séria, a gente verificar isso. Né? Claro que tem que investigar, qualquer questão que exista suspeita de irregularidade tem que ser investigado, sim. Né? Mas tem que se tomar esse cuidado de verificar a checagem da forma adequada, né, dos alunos, porque, volto a dizer, as pessoas da prefeitura,
os professores, diretores que fazem esse trabalho de acompanhamento, de checagem, são pessoas com mais de 20 anos, que têm uma história nessa cidade, e que posso dizer que pela pessoa e pela história que tem todo o meu respeito. Então, se essas pessoas estão afirmando que fazem o trabalho de acompanhamento, de verificação, de checagem das planilhas, eu acho que a gente, no mínimo, tem que dar a possibilidade de se esclarecer, e depois esclarecido, a mesma forma que foi usado, os meios que foram usados para divulgar a suspeita, que seja usado para divulgar os esclarecimentos, né? Porque a gente sabe que, sobretudo hoje com mídias sociais, é muito fácil de colocar a reputação das pessoas em jogo. Mas depois, se aquilo não foi confirmado, tem que ter também a coragem de vir e falar, olha, aquilo que eu achei que fosse não era bem assim. Se for, a pessoa responde por aquilo. Se não for, que se esclareça, porque senão a marca fica. E isso não se recupera mais. É só isso. Apoio aqui o requerimento, acho que tem que ser investigado, tem que ser esclarecido, mas que se faça isso e depois que se mostre efetivamente o resultado. Obrigado. Continua em discussão. Peço a palavra, senhor Tem a presidente. palavra, vereadora. Senhor presidente, vereadora Flávia e demais vereadores da mesa, boa noite. Vereadores presentes, plateia que nos prestigia, os quais quero cumprimentar na presença da Lili Russetti, imprensa e internautas. Vereador Marquinhos, eu concordo em gênero, número e grau com vossa fala. Também aprovarei o requerimento, mas eu gostaria até de deixar uma sugestão para o vereador Edson PC, até porque ele não precisa de fazer esta convocação por requerimento, por não se tratar de uma autoridade do município. Ele pode fazer por ofício, porque eu só não posso entender, vereador Marcos Ferraz, chamar para ser ouvidos aqui nesta casa os secretários envolvidos, o Gilberto Lorenzon, o Ricardo, lá do jurídico, Adriano, administração e obras, sem que nós tenhamos possibilidade de que os profissionais do Colégio Atos estejam presentes neste ato. Eu creio que é de extrema importância que todos da escola, que respondem pela escola, sejam chamados a participar dessa conversa, digamos assim, entre secretariados e até mesmo os técnicos da escola, porque no momento poderá até se esclarecer dúvidas, se fazer cariações. Então, assim, eu vejo incompleto esse requerimento, não havendo nesta mesma data a oportunidade dos responsáveis pelo Colégio Atos estarem presentes nesse ato. E essa convocação, esse convite ao pessoal da escola não precisa passar pelo plenário, pode partir do gabinete de Vossa Excelência, vereador Edson PC, através de ofício. Mas eu vou encaminhar favoravelmente ao requerimento. Continua a discussão. Não havendo mais discussão, mas se alguma das lideranças quiser encaminhá-lo, Gostaria de encaminhar como líder do PDT? pode encaminhar. Pode ser daí, se quiser. Bom, eu respeito a fala dos nobres vereadores, mas normalmente a prefeitura só toma ciência do que se passa após a minha denúncia, né? E os vereadores também, após as minhas denúncias. Só após as minhas denúncias que é tomada a ação desta casa e a ação do prefeito também. Então, assim, Ana, sobre chamar a escola, primeiro, que eu não quero saber da escola, o motivo dela não ter entregue o documento, ou entregue o documento da aprovação da obra, depois da minha denúncia. Que ela só entregou o documento lá depois da minha denúncia. Então, por que não entregou anos atrás? Só foi entregar depois que eu fiz a denúncia.
Tem essa. Então eu quero saber da prefeitura, o procedimento da prefeitura. Qual o motivo que ela não teve a fiscalização da prefeitura até tal momento da minha denúncia? É isso que eu preciso saber da prefeitura. Porque a prefeitura, ela contrata o serviço, mas não fiscaliza? Você acha certo isso? Não é certo. Além de contratar o serviço, ela tem que fiscalizar. Ela tem que fiscalizar, ela tem que ver se a metragem é compatível pelo número de crianças que está no contrato. Ela tem que saber se tem aprovação em obras. Isso é coisa que não aconteceu. Então, novamente, eu venho fazendo o meu papel de fiscalização. Eu venho mostrando para a população o que está acontecendo. Se ela fechou, não deixou. E outra, eu fui até com Rubens Nunes e até com Macaxeira. Fui contar lá quantas crianças tinha, Rubens, no dia que a gente foi, e é período integral. O que é período integral? A criança entrar, acho que 8 horas ou 7 horas da manhã, e sai a não sei que horas, mas é período integral, 4 horas da tarde. Então é para ter aqueles números de crianças lá. Agora, faltar uma quantidade grande, assusta. Então, eu só quero deixar muito claro que aqui eu estou para fiscalizar o dinheiro do povo. Eu não estou aqui para baixar a cabeça para o prefeito e falar, olha, está tudo certo. Não, eu mostro e fui atrás de documento, fui atrás de planta, fui atrás de tudo que vocês imaginarem, de tudo. De tudo. Conversei com os secretários. Tá? Então, eu só quero que respeite, porque o trabalho que eu estou fazendo é importante e eu estou documentado. É documentado o que eu estou mostrando. É documento. E eu quero a informação da prefeitura. A prefeitura que contratou o serviço. Ela tem que fiscalizar. Obrigado. Continua o encaminhamento de lideranças. Eu peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Ana Genesina. Vereadora Edson PC. Em nenhum momento eu disse a Vossa Excelência que discordava do trabalho que estava sendo feito por Vossa Excelência. Em nenhum momento desrespeitei o posicionamento de Vossa Excelência, muito pelo contrário, vou votar o requerimento. Apenas e tão somente subir naquela tribuna para lhe fazer uma sugestão, uma opinião minha. Era mais, é meu momento de fala, vereador, era mais respeitoso de vossa parte ter dito simplesmente, vereadora Ana, não acato sua sugestão, porque só quero informações da municipalidade. Neste momento, não quero ouvir a escola. Muito mais respeitoso e elegante de Vossa Excelência do que chegar lá e colocar um monte de palavras na minha boca que eu não as lhe dirigi, vereador. Não lhe ofendi, não desrespeitei em nenhum momento. Concordo em gênero e número grau com o seu requerimento, com a fala do vereador Marquinhos. O senhor precisa aprender a começar a interpretar a nossa fala, vereador. Antes de subir lá na tribuna e nos rechaçar aqui embaixo também. Senão vai ser impossível começar a tentar debater o seu brilhante trabalho de fiscalização no município, vereador. Daqui a pouco nós vamos entrar mudo e sair calado nessa sessão, porque o senhor não nos permite esboçar qualquer tipo de opinião, seja ela qual for, vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Continua o encaminhamento de lideranças. Peço a palavra, senhor presidente. Tem a palavra, vereador. Por gentileza, eu peço que os vereadores respeitem a fala do nobre vereador. Novamente, boa noite a todos. Senhor presidente, eu acho que a chave da vida em sociedade, sobretudo no regime democrático, é o respeito às pessoas e às opiniões, sejam elas quais forem. A gente não é obrigado a concordar com nada. Cada um tem a sua forma de trabalhar, seus pontos de vista, mas o respeito é fundamental. Eu respeito o trabalho de cada um dos vereadores, independente de concordar.
mas respeito. Cada um tem a sua forma de trabalhar. E o trabalho de fiscalização, sem dúvida, ele é fundamental. Um trabalho fundamental dos vereadores. E quando se fala, eu recebi uma denúncia, ou foi feita uma denúncia, não quer dizer que necessariamente ela seja verdadeira. Cada um pode denunciar o que quer, não é? E para isso deve-se investigar. O fato, eventualmente, de haver indícios, não quer dizer que existam, de fato, provas e que sejam reais. Muitas vezes há indícios que não são comprovados. A gente está cansado de ver isso, né? Em várias situações, em mídias sociais, inclusive. Nós tivemos, semana passada, um brilhante trabalho aqui promovido pela vereadora Flávia, uma palestra sobre crimes virtuais, né? E, dentre esses, a gente viu voluntariamente ou não espalhar mensagens ou notícias que não são necessariamente verdadeiras. Isso pode acontecer realmente de forma pensada para se beneficiar ou prejudicar outro, ou às vezes não. Foi citado, por exemplo, o caso da represa, né? Que foi um caso clássico aqui, onde a pessoa achou algo e foi lá e já execrou uma pessoa que poderia até ser apanhado, ser linchado na rua, e depois descobriu que não era nada daquilo. E a gente tem um monte de exemplos semelhantes. Então, se existe disso, está certíssimo o vereador de investigar, se houve uma denúncia de investigar, tanto que aqui votei e votaria favorável de todos os requerimentos, inclusive para convocar aqui os secretários responsáveis. E entendo perfeitamente a sugestão da vereadora Ana também, e acho muito pertinente que se dê a possibilidade dos donos do colégio também falar, explicar. Eu digo, eu tinha uma impressão do fato, depois de conversar com alguns funcionários da secretaria e com o proprietário do colégio, vários pontos me convenceram de que não procedia. Mas tem que se aprofundar a investigação. Né? O fato também deles terem alegado, né, não quer dizer que também estejam corretos. Tem que aprofundar. E, para isso, acho que seria pertinente, até acho que seria interessante, através da comissão, inclusive, de educação, enviar um ofício também convidando os proprietários do colégio a vir prestar esclarecimentos. Né, dar o direito deles poderem apresentar a sua defesa, a sua versão, e depois tirarmos as conclusões. E se deverem eles, ou quem for, que respondam, aí sim, pelos seus atos. Obrigado. Continua o encaminhamento de lideranças. Peço a palavra, presidente. Tem a palavra, vereador. Bom, é louvável, né, toda essa discussão, né? Eu também aqui, de pronto, eu vou declarar meu voto, eu votarei a favor desse requerimento, para maiores esclarecimentos, mas também comungo da mesma ideia, do mesmo ponto de vista do que a Ana Genesini disse e o Marcos Ferraz também. Porque eu também continuo crendo que a chave da democracia é o respeito e o diálogo. Eu acho que isso transcende qualquer discussão. E a casa, nós temos, é um lugar de discussão mesmo, é um lugar de posicionamento, né? E não quer dizer que, às vezes, quando você tem um posicionamento, quer dizer que é correto o posicionamento. Pode ser que outros acreditam que seja equivocado ou, talvez não seja a palavra equivocado, mas precoce. Por isso que eu falo que a discussão aqui na casa gera o nosso crescimento. Né, uma discussão de ideias, de posicionamentos, né, a Ana acredita que a discussão em determinado setor é importante, ou já o Paulinho discorda. Eu acho que isso gera o nosso crescimento, né, uma vez que já foi aprovado, né, os vereadores aqui, como já falaram os vereadores, várias pessoas, né, já colocaram um requerimento de aprovação de informações, e foram aprovados. Acho que é importante, sim, saber o posicionamento de cada setor, né, da educação, de obras, mas também saber um pouco da realidade também da escola, ter a possibilidade da ampla defesa e o contraditório para eles também. Isso virá em breve, ou através da Câmara, né, ou através de uma judicialização, pode acontecer. Mas também comungo da ideia do Marcos Ferraz, em que o mesmo argumento, o mesmo instrumento que foi feito para a convocação, nós também temos que reconhecer, né, quando não é nada disso ou nada daquilo que realmente se propôs ou que realmente aconteceu. Eu acho que isso é importante. E, mais uma vez, a discussão, ela gera o nosso crescimento, mas de forma democrática, respeitosa, com diálogo. Esse é o meu posicionamento, presidente. Obrigado. Continua o encaminhamento de lideranças.
Não havendo mais nenhuma manifestação de lideranças, está em votação única. Os vereadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 12 votos favoráveis e nenhum em contrário. Eu gostaria de justificar meu voto, presidente. Não pode? Não pode, vereador, requerimento. Então, eu até queria registrar isso, porque eu não posso falar, citar o meu nome e citar a comissão, mas infelizmente nesse momento eu não posso falar. Requerimento número 133 de 2019, de autoria do vereador Sandro Rebeca. Requerendo, de acordo com o artigo 18, diz que se adota a mesa oficial, senhor prefeito municipal, que através da secretaria competente nos presta as seguintes informações. 1. Quais as especialidades médicas que atendem no município? 2. Nome do profissional, especialidade, local e dias de atendimento. 3. Quais as especialidades médicas contratadas pelo município? 4. Quantos pedidos de cirurgia são feitos ao mês e quantas cirurgias são atendidas? 5. Quais exames são realizados no município? 6. Quais exames são realizados através da contratação de serviços? 7. Cópia dos contratos firmados entre a municipalidade e a empresa prestadora de serviço, abrangendo consultas, exames e cirurgias. 8. Qual critério adotado pelo órgão competente no encaminhamento dos pacientes para a realização de consultas, exames e cirurgias? 9. Dos serviços médicos prestados pela municipalidade, sendo esses profissionais constantes no quadro de serviços públicos da Secretaria de Saúde, quantos atendimentos são realizados por dia ou mês? 10. Quantos postos de saúde têm sistema informatizado, integrado para agendamento de consulta e encaminhamento de exames? 11. A realização de consulta médica. 11. A lista de espera para consulta médica. 12. Tempo de espera entre a marcação e a realização da consulta médica. 13. Número de faltas nas consultas médicas e nos exames. Está em votação o requerimento número 133/2019. Se alguma das lideranças quiser encaminhá-lo, não havendo nenhuma manifestação de lideranças, está em votação única. Os vereadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 12 votos favoráveis e nenhum em contrário. Requerimento número 134/2019, de autoria do vereador Sandro Rebeca. Requerimento de acordo com o artigo 18, diz que se adota a mesa oficial, senhor prefeito municipal, que através da secretaria competente nos presta as seguintes informações a respeito dos projetos habitacionais. 1. Relação dos projetos iniciados, determinados e em andamento nos anos 2017 até o momento. 2. Qual investigação foi realizada para solucionar o problema citado no PMH, página 48, domicílios vagos? 3. O Conselho Municipal de Habitação tem realizado reuniões, enviar cópias das datas dos anos 2017 até o momento. 4. Descrever os projetos habitacionais previstos para 2020 detalhadamente. Enviar cronograma. 5. Enviar atualização em número do cadastro municipal de demanda habitacional. Está em votação o requerimento número 134/2019. Eu peço a palavra, senhor presidente. Tem a palavra, vereador. Bem objetivamente, os dois requerimentos, apesar de parecerem longos, os dois já foram solicitados por essa casa nas outras legislaturas. Então, a minha intenção foi atualizar as informações, porque respeitando a resposta que nos foi encaminhada, mas ela é muito fraca, muito incompleta. Então, a minha sugestão, vou fazer esse papel também, pedir para que o Poder Municipal ele coloque as informações para que a gente possa ajudar na fiscalização. Então, solicito que os senhores nobres e nobres vereadoras possam votar favoravelmente. Continua o encaminhamento de lideranças. Não havendo mais nenhuma manifestação de lideranças, está em votação única. Os vereadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 12 votos favoráveis e nenhum em contrário. Moções. Moção número 298/2019, de autoria do vereador Sandro Rebeca, Ana Genesino, Marco Ferraz, Carlos Florentino, Edson PC, Edu Gelme, Flávia Bittar, Geraldinho Canguçu, Paulinho Palmeira, Rubens Nunes, Rui Macaxeira, Nil Ramos e Valdir Barreto.
A Câmara de Vereadores Vinhedo apresenta nos termos regimentais moção de aplauso à Associação Rocinense de Futebol pelo Campeonato de Futsal 2019 e confecção do álbum de figurinhas que retrata a história do clube, bem como as ilustrações dos atletas que disputaram o competitivo campeonato realizado no clube, e que do deliberado das Casas de Lei, seja da Ciência, a professora Cristiana Roder, ao presidente Marco Antônio Maria Torres, extensiva a toda a diretoria, atletas e colaboradores que participaram do projeto. Endereço: Rua Fernando Costa, número 631, CEP 3280087, Centro Vinhedo. Moção 299/2019, de autoria vereadora Ana Genesino, subscrito por vereadores. A Câmara de Vereadores Vinhedo apresenta nos termos regimentais, apresenta moção de aplauso aos grupos de dança do Centro Cultural de Vinhedo, Tudo é Jazz e Soul Jazz, pela participação e premiação do Cultural de Vinhedo. Premiação do Dance World Cup, realizado no dia 17 de novembro de 2019, na cidade de Buenos Aires, na Argentina. Ambos os grupos receberam a indicação para o Dance World Cup 2020, que será realizado em Roma, Itália, que do deliberado das Casas de Lei, será a ciência, a professora e coreógrafa do Centro Cultural Lili Rossetti, aos incríveis bailarinos do grupo Tudo é Jazz, que com a coreografia Enfim Sós conquistaram o primeiro lugar na categoria Dança Livre, melhor idade, e o prêmio de favorito do público. E também aos maravilhosos dançarinos do grupo Soul Jazz, que levaram o segundo lugar com a coreografia Aconchego. Só, senhor presidente. Estão em discussão única as moções de número 298 e 299. Peço a palavra, senhor presidente. Tem a palavra, vereador. Senhor presidente, eu quero, antes de falar da moção das meninas do grupo Tudo é Jazz e Soul Jazz, eu gostaria de cumprimentar essa casa, porque no início dessa sessão hoje tivemos momentos festivos com entrega de muitas homenagens, todas elas efetivamente merecidas. Agradecer Vossa Excelência por permitir que o seu Odir Magalhães pudesse trazer para nós a miniatura do prédio da Câmara Municipal de Vinhedo com a nova fachada, né, vereador Nil? Uma vez que na sua presidência ele agraciou esse legislativo com o prédio da Câmara ainda com a fachada antiga. Então, agradecer aí o seu Odir, que na semana que vem estaremos também preparando uma moção para ele. E falar um pouquinho a respeito dessa moção de aplausos do grupo Tudo é Jazz, que eu fiz questão de colocar o nome de todos os vereadores desta casa, porque eu sei que todos vocês apoiam e acompanham esse trabalho maravilhoso feito pelos grupos Tudo é Jazz e Soul Jazz, que estiveram na Argentina, agora no dia 17 de novembro, próximo passado, e lá receberam prêmio de primeiro lugar na categoria Dança Livre Melhor Idade e o prêmio de favorito do público. E também o grupo Soul Jazz, que ele trouxe para nós, né, o segundo lugar com a coreografia Aconchego. Na verdade, essa casa está... a Soninha está aí, ó, passando as fotos das nossas incríveis bailarinas, fazer aí um reconhecimento, a Lili aí com os prêmios alcançados lá na Argentina, e o bom é que essas meninas têm levado o nome de Vinhedo em todos os rincões aí por onde elas estão fazendo esses belíssimos espetáculos. E agora a gente vai ter aí, presidente, para 2020, rumo Roma, Itália, participar lá também de apresentações concorrendo a prêmios. Então, o trabalho que eles desenvolvem nas nossas oficinas culturais, sob os cuidados da Lili Rossetti, é de fato muito bonito. As meninas todas muito talentosas, e agradecer desta vez de maneira especial ao Edson Ernesto Ulig,
que foi ele assim que de última hora conseguiu com empenho aí inscrever as meninas para poder estar participando desse evento na Argentina. Então, quero agradecer a todos os vereadores pela aprovação da moção. Boa noite, senhor presidente. Obrigada. Continua em discussão. Senhor presidente, solicito que seja votado englobadamente todas as moções. Serão ambas as moções serão votadas se o plenário assim deliberar. Portanto, está em votação única as moções de números 298 e 299. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovadas por 12 votos favoráveis e nenhum em contrário. Senhor presidente, eu requeiro a dispensa da leitura das indicações. Será dispensada. Expediente recebido diversos. Ofício Contraloria Autárquica, Sanebave, número 15/2019, em atendimento ao disposto no artigo 3º da Lei Municipal número 1811, de 1991. Encaminhe-se. E-mail enviado à Prefeitura Municipal relativo ao balancete financeiro de receitas e despesas referente ao mês de outubro de 2019. Encaminhe-se. Comunica aos senhores vereadores que as demais correspondências recebidas de diversas para esta sessão encontram-se à disposição da Secretaria da Casa. Só, senhor presidente. Antes de entrarmos no expediente, na hora do dia, perdão, eu gostaria de estender o convite. Soninha, você tem para pôr na tela? Ficou pequenininho, mas eu vou... A Câmara Municipal de Vinhedo tem a honra de convidá-lo, isso a toda a população, para a quinta sessão solene da 17ª legislatura, ocasião em que serão entregues títulos honoríficos às personalidades que se destacaram no município. Será no dia 28 de novembro, às 18h30. Terminadas as matérias constantes no expediente, de acordo com o artigo 97 do Regimento Interno, damos início à fase da ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da pauta.